Então, nossa segunda aula, vamos iniciar agora nossa segunda aula da 12ª quinzena, tá? Os conteúdos nossos são dessa quinzena: sequências, da página 132, expressões algébricas, da página 135, igualdade, da página 136 e equações, da página 139. Resolvemos na semana passada, na aula anterior, o exercício da página 134, questão de 1 a 7. Hoje temos aqui o exercício da página 138, questão de 1 a 8, e da página 141, questão de 1 a 10. São questões mais fáceis, mais rápidas e direto de resolução. Portanto, pode ser que a gente consiga resolver tudo hoje, tá bom? Ao término, vocês vão receber todo esse material, né, incluindo o conteúdo da semana passada, que vocês precisam anotar, tá bom? Então aqui, esse é o nosso exercício de agora, né, um exercício da página 138, e que vamos nos deparar com algumas situações. Diz o seguinte, né? Identificar o primeiro e o segundo membro em cada igualdade. Nós temos aqui na letra A, por exemplo, 6 ao quadrado menos 5 é igual a 31. 6 ao quadrado menos 5 é então igual a 31. Como é que a gente vai separar os membros? Bom, para separar os membros de uma equação, basta eu olhar para quem está antes do sinal de igualdade e depois do sinal de igualdade. Ou seja, eu posso dizer aqui que o primeiro membro é igual a quem? Ou que o primeiro membro, né, é composto por 6 ao quadrado menos 5, né? E o segundo membro é composto por quem? Por 31. Então, simplesmente isso, né? O primeiro membro é quem está antes do sinal de igual, o segundo membro depois do sinal de igual, né? Coisa bem simples. Nessa outra aqui, equação, como é que ficaria? Né? A nossa equação é 3 ao cubo mais 3 ao quadrado igual 2 à quinta potência mais 2 ao quadrado. Então, o primeiro membro seria 3 ao cubo mais 3 ao quadrado, né? E o segundo membro seria quem? 2 à quinta potência mais 2 ao quadrado, tá? Simples assim, sem complicação, né? Questão bem tranquila. Observe essa proposição aqui da nossa segunda questão, né? Diz o seguinte: na hora de escrever a sentença menos 8 igual a x mais 3, observe a expressão aqui, deixa eu até grifá-la, né? Eu apliquei uma propriedade da igualdade, escrevi x mais 3 igual a menos 8, ou seja, ela transferiu tudo que estava no segundo membro para o primeiro e tudo que estava do primeiro para o segundo, tá bom? Sem precisar trocar os sinais. Aí pergunta-se, né? Eu acertei? Em caso afirmativo, qual foi a propriedade? Sim, esse processo é possível fazer, então a pessoa aqui acertou. Qual foi a propriedade? É uma propriedade de simetria, né? Então, é uma propriedade simétrica, que corresponde a você trocar os termos, trocar todos os termos de um membro para o outro, sem precisar trocar o sinal, tá bom? Então, essa é uma propriedade simétrica. Tá legal? Vamos lá, terceira questão. Então, é um exercício bem prático, bem simples e rápido. Diz o seguinte, né? Considere as igualdades x igual a y, y igual a menos 10. Eu posso então garantir que x, qual é o valor de x? Bom, eu vou adotar essa expressão aqui, ó, eu vou copiar essa mesma expressão e trazê-la para cá, ó. Se ele diz aqui, ó, que x é igual a y e que y é igual a menos 10, eu poderia eliminar isso aqui, ó. Poderia dizer que x é igual a y e que y é igual a y e que y é igual a 10, a menos 10, tá bom? Se eu anular isso, se eu anular y e y, eu vou resultar em que aqui? Eu vou resultar que x é igual ao menos 10, tá bom? Então, eu posso aqui garantir que x é igual a menos 10. Simples. Posso anular os valores de y, porque se x é igual a y e se y vale menos 10, consequentemente x também vale menos 10, tá?
Qual é a propriedade que você usou para responder esse item anterior? Bom, essa propriedade é chamada de propriedade transitiva, né? Eu transmito um valor, dá liberdade de transitar um valor para o outro, desde que esses valores sejam iguais. Então, o nome da propriedade é essa, transitiva. Legal? Ou propriedade transitiva, fica melhor colocando assim. Propriedade transitiva. Beleza, fica melhor assim. Questão número 4. Pergunta-se, né? Ou questiona-se. Com base nas igualdades x igual a 3y e 3y igual a menos b, escreva uma nova igualdade. Podemos aqui, ó, adotar o mesmo princípio que nós fizemos nessa letra A do terceiro. Tá legal? Vamos adotar o mesmo princípio aqui. Vamos já colocá-lo de vermelho. Se x é igual a 3y e 3y é igual a menos b, eu posso substituir e dizer que x, consequentemente, x é igual a menos b, porque dá o mesmo valor, tá bom? Então, consequentemente, x é igual a menos b. Aplica o mesmo processo da propriedade transitiva. Transito, elimino os valores dos 3y, ou não precisa eliminar, basta comparar que esse x é igual a 3y, então, e 3y igual a menos b, consequentemente, x também é a menos b. Tá legal? Simples, não requer muita coisa não. Questão número 5. Diz o seguinte: na igualdade x menos 10 igual a 2. Eu adicionei 10 ao primeiro membro. Como posso escrever o segundo membro para que continue com a mesma igualdade? Bom, essa propriedade das somas é a mesma propriedade que eu posso transferir o valor de x, ou quando eu posso somar, é uma propriedade comutativa, que se eu somar os valores a um primeiro membro, eu preciso somar o mesmo valor ao segundo membro. Então, para que não altere, basta eu somar o 10 também no segundo membro, tá bom? Então, vem cá, deixa eu colocar aqui, ó, essa equação, tá legal? Tá aí a nossa equação. X menos 2 mais 10, que foi que vamos fazer o passo a passo aqui que foi solicitado na questão. Ele fez o que? Pegou x menos 10 e somou com 10. Para que essa igualdade permaneça, eu tenho que colocar do outro lado 2 mais 10, tá bom? 2 mais 10. Dessa forma, eu teria o seguinte, tá? Eu teria o seguinte, que a igualdade, para não alterar, eu teria que somar do outro lado, ter do outro lado, não é isso? Como deve escrever o segundo membro, o outro lado teria que estar x igual a 12. Então, no outro lado eu teria que escrever 12 ou 2 mais 10, tá bom? O mesmo valor que eu somei, ó, esse mesmo 10 que eu somei aqui, eu tenho que somar do outro lado, tá? É mesmo uma propriedade simples. O que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Sexta questão. Se você multiplicar o primeiro membro da igualdade por 3x igual a 27 por 1/3, você deverá ser escrito o segundo membro, ou como deverá ser escrito o segundo membro para que obter essa igualdade. Bom, a nossa igualdade é essa, tá? Deixa eu trazê-la para cá. Nossa igualdade é essa. Como é que eu faço aqui, então, para escrevê-lo? Vamos lá. Se eu coloco 3x e multiplico por 1/3 desse lado, o outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Multiplicar, né? Multiplicar por 1/3. Por que fazer isso? Deixa eu... 27 vezes 1/3. Porque dessa forma eu consigo igualar todos os valores. Aqui, ó, poderia multiplicar 3x vezes 1 dividido por 3, tá bom? E aqui 27 vezes 1 também dividido por 3. Ficaria então dessa forma: 3x sobre 3 igual 27 sobre 3, tá? Pronto. 3x sobre 3 dá quanto? 3x sobre 3 vai dar x, tá bom?
Eu posso cancelar esses 3 aqui, ó. Esse 3 e esse 3. Então, eu posso cancelar. Então, x é igual... E 27 dividido por 3 dá 9. Pronto. Então, o segundo membro ficaria com um valor igual a 9. Tá bom? Ficaria com um valor igual a 9. Ou 27 vezes 1/3. Tanto faz. Tá legal? Sétima questão. Adicione o número menos 6 aos dois membros da igualdade e descubra o valor de x. Então vamos lá. A nossa igualdade aqui é essa. Tá aí. X mais 6 igual a 1. X mais 6 igual a 1. Vamos fazer o que ele pede. Vamos adicionar o menos 6 em cada lado. X mais 6 menos 6. Tá bom? Igual a 1 menos 6. O que é que eu faço? A partir daqui. X mais 6 menos 6. Esse 6 é positivo e esse 6 é negativo aqui. Eu posso cancelá-lo, né? Eles são simétricos, são opostos. Então fica no primeiro membro apenas o x. E no segundo membro eu tenho 1 menos 6. Quanto é 1 menos 6? Bom, 1 menos 6 é aquela situação. Se eu tenho R$1 e faço uma dívida de 6, eu vou ficar devendo. Então eu vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 5. Consequentemente, x vale menos 5. Beleza? Simples assim. Basta eu substituir ou adicionar o mesmo valor no primeiro membro no segundo. Pronto. A ideia é cancelar os termos independentes no primeiro membro e somar os termos independentes no segundo membro. Tá legal? Essa é a ideia. Oitava questão desse exercício. Multiplique cada membro da equação 4x igual a 28 por 1/4 e em seguida descubra o valor de x na nova igualdade. Vamos aplicar o mesmo procedimento. Observe que nessa igualdade, e aí eu esqueci de dar uma dica fundamental. Toda igualdade ela é o seguinte: o primeiro membro é chamado membro das incógnitas ou membro das variáveis, que é o membro que no final deve ficar apenas letras. O segundo membro, depois do sinal de igualdade, é chamado membro dos coeficientes ou membro dos números. Tá bom? Então, todo número que está no primeiro membro, ele deve passar para o segundo, trocando de sinal. Aquilo que a gente já viu em outras aulas, né? Sinal é positivo, passa negativo, é negativo, passa positivo. Só que aqui a gente está resolvendo de uma outra maneira. A gente está adicionando o valor para tentar anular ele no próprio membro, sem transferir sem precisar transferir de um membro para o outro. Então o que é que acontece? Eu tenho 4x, ele pede para multiplicar por 1/4. Pronto, eu vou multiplicar 4x por 1/4. Do outro lado eu tenho 28 e vou multiplicar também por 1/4. Tá legal? Então aí nós estamos cumprindo a exigência que ele falou. O que é que acontece? 4x vezes 1/4, então 4x vezes 1 vai dar 4x sobre 4. Igual 28 vezes 1/4, 28 vezes 1 é 28 sobre 4. Se eu posso anular esse 4 aqui, não posso anular o 4x, tá legal? Vou anular o 4. 4, porque 4 dividido por 4 vai dar 1. Então aqui ficaria apenas com o valor de x. Igual não, deixa eu colocar a setinha. 4x dividido por 4 fica apenas o valor de x. Igual 28 dividido por 4 dá 7. Então, a nossa igualdade, né, a gente descobre que x vale 7. Simples, fácil, rápido, cálculo bem simples mesmo, não tem complicação alguma. Beleza? Então vamos lá para o nosso último exercício, tá bom? Nosso último exercício também, que é um exercício simples, não tem cálculo tão complexo, não tem, basicamente escrever as questões, né? É um princípio da nossa equação, tá legal? Então a gente resolve já tudo hoje, a gente dá aquele passeio legal depois na avaliação para a gente aprender um pouco mais. Diz o seguinte: copie e responda as questões, né? Questão da 1 a 10. Explique por que as igualdades matemáticas abaixo não são equações. Bom, primeiro, para existir uma equação,
o fundamental é que nela exista uma variável, tá bom? Um termo desconhecido, um valor desconhecido ou uma incógnita. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado mais 1 igual a 2 mais 2 ao cubo, eu não tenho uma equação, porque eu não tenho um valor desconhecido. Eu tenho uma igualdade. Eu tenho um primeiro membro, tenho um segundo membro e tenho uma igualdade, mas não tenho uma equação, né? Então, uma resposta aqui, porque não são equações, então a gente poderia dizer, por não apresentarem, né, um valor desconhecido ou incógnita, tá bom? Esse nome incógnita é o que representa uma letra, uma variável, tá bom? Um valor desconhecido, uma variável ou incógnita, tá bom? É a mesma coisa, beleza? Questão número 2. Observe a questão número 2, sentenças e quais são as sentenças matemáticas a seguir representam equações. Bom, um outro detalhe. Toda vez que tiver uma variável é uma equação? Não. O nome equação vem de equalizar, né? Igualar. Então a gente também tem que ter o pressuposto de utilizar o sinal de igualdade. Tá? Então quais dessas aqui são equações? Então quais dessas sentenças aqui são equações? Vamos ver? Vamos anotá-la aqui. Vamos lá. Fica então dessa forma. Vamos pela ordem aqui. X mais 5 igual a 12 é uma equação? Sim. X mais 5 igual a 12 é uma equação. Então, x mais 5 igual a 12. Essa é uma equação. Porque temos a variável e temos um sinal de igualdade. Tá bom? Vamos lá. No lado dela tem x mais 10 maior que 10. Ó, tem um x, tem um primeiro membro, tem um segundo, mas no meio aqui, ó, é um sinal de desigualdade, né? É um sinal maior que, então não é equação. X menos 10 é diferente de zero. Beleza. Tem a variável, tem um primeiro membro, tem um segundo, mas não tem uma igualdade. X menos 5 igual a 2. Sim, tem todos os elementos, né? X menos 5 igual a 2. Esse também é uma equação, né? Deixa eu colocá-la aqui assim. E temos aqui, ó, x igual a menos 10, também é uma equação, mesmo que só tenha um membro, tá bom? Um elemento, e a outra também, 10x igual a 1, também é uma equação. Então, essas quatro são as equações apresentadas aí na questão, tá bom? Nem essa e nem essa aqui são equações. Questão número 3 diz o seguinte: veja as equações que a Helena escreveu. A Helena escreveu então 3x menos 1 igual a 2x mais 1 e 2x menos y igual a 10 menos y. Quantas incógnitas há na primeira equação? Bom, na primeira equação aqui só existe uma incógnita, né? Então, o que é uma incógnita? A incógnita é simplesmente a letra, né? Uma, que é ela, o x. Tá bom? E na segunda equação, quantas incógnitas existem? Duas. E são elas x e y, né? Simples. Basta colocar aí. Na primeira tem uma, na segunda tem duas. Ah, não está pedindo valor, então não há obrigatoriedade da gente calcular esse valor. Deixa eu jogar a questão 4 para cá, para a gente resolver ela todinha aqui. Vamos lá. Questão número 4. Ele pede o seguinte: vamos escrever as sentenças, né, utilizando uma linguagem simbólica matemática. Ela está aqui a sentença de uma forma que facilita a leitura, mas a gente precisa representar ela matematicamente, tá bom? Vamos lá. Escreva a sentença de que represente o dobro de um número x é igual a 20. Então, beleza. Primeiro, vamos entender. O dobro de um número x, se um número é representado por x, o dobro de x é representado de duas vezes esse valor de x. Então, eu vou representar aqui 2x, tá legal? Seria essa nossa representação. É igual a 20. Então, 2x igual a 20. Tá aí a nossa expressão. Tá bom? Só isso. 2x igual a 20. Já é a nossa resposta. Olha na letra
B. Na letra B diz o seguinte. Um número Z aumentado de 82 é igual a 150. Então, um número Z, vamos chamar então o número de Z, aumentado de 82, ou seja, mais 82, é igual a 150. Igual a 150. Basta seguir o que se diz na questão, né? Um número Z, pronto, o Z aumentado é soma, né? Então, mais 82 é igual a 150. Pronto, acabou. Não tem mais nada a se fazer nessa questão. Aí vamos lá, olha a letra C. Se subtrairmos de um número x de 100, obtemos 36. Então, observe. Não é x menos 100, é 100 menos o valor de x. Tá bom? Então, se subtrairmos x do valor de 100, então eu tenho 100, vou tirar x e vou encontrar 36. Pronto, x menos, ou 100 menos x igual a 36. É a expressão que está escrita aí. X menos 100, ou seja, se subtrairmos x do 100, está aqui, ó. X foi tirado do 100, obtemos 36, igual a 36. Observe que nem sempre utilizou a expressão igual, né? Ó, aqui obtemos. É a mesma coisa de igualdade. A metade de x é igual a 25. Observe essa outra expressão. A metade de x é igual a 25. Se é a metade de x, quer dizer que é x dividido em duas partes. Então, eu tenho que representar isso por uma fração. Tá bom? A metade de x, então é x dividido por 2 e é igual a 25. Então, x dividido por 2 é igual a 25. Tá bom? Simples. Ah, professor, eu não tenho que calcular o valor de x, de z nessa questão? Não. Não há uma necessidade, porque ele não se pede. Tá bom? O quinto é a mesma questão, ó, o mesmo procedimento de resolução, na verdade. Tá? O mesmo procedimento. Vamos escrever as sentenças matemáticas trazidas por essas expressões. Diz o seguinte, escreva a sentença correspondente a cada sentença, né? Ou a equação correspondente a cada sentença. Ao triplo de um número t, observe que nem sempre eles usam o x, adicionamos 40 e obtemos 65. Então, vamos lá. Ao triplo de um número t, vamos lá. Triplo de um número representado por 3. Tá legal? Triplo de um número representado por 3. 3 vezes... Que número é esse? 3 vezes t. Adicionamos 40. Adicionar alguma coisa é somar. E encontramos quanto? 61. Então, encontramos aí. 3t mais 40 é igual a 61. Simples. Olha na letra B. Subtraindo 20 do dobro de um número y, obtemos 160. Então, vamos lá. Qual é o dobro de um número? É 2. Vezes que número é esse? Y. Vamos tirar quanto desse dobro? Vamos tirar 20. Observe lá que vamos subtrair 20. Obtemos quanto? Obtemos 160. Então, 2y menos 20 igual a 160. Olha a letra C. Diz o seguinte na letra C. A metade de um número x aumentada do próprio número x é igual a 96. Bom, como é que eu represento a metade de x? X dividido por 2. Aumentado de x. Então, vou somar com o próprio x. É igual a quanto? Igual a 96. Pronto. X sobre 2 mais x é igual a 96. E na letra D, diz o seguinte. O quíntuplo de um número. O quíntuplo vem do número 5. Tá bom? Então, 5 vezes o valor de x. Então, 5x é igual ao triplo. O triplo do próprio número x. Então, igual a 3x aumentado de 62. Então, ficou 5x é igual a 3x mais 62. Tranquilo? Questão número 6, 7, 8, 9 e 10. Ó. Termina rapidinho. Diz o seguinte na questão número 6. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Daqui a 5 anos. Usando a letra x, escreva uma equação que permita calcular a idade de Karina, que Karina tem hoje. Ele nem quer saber qual é a idade de Karina, ele só quer saber uma equação que permita calcular a idade de Karina. Bom,
Então a gente pode dizer que Karina tem quantos anos hoje? Karina hoje tem X anos, tá bom? Daqui a quantos anos Karina vai ter 37? Daqui a 5 anos. Então a idade que ela tem hoje, mais 5, é igual a 37. Se eu quisesse responder, bastava eu passar esse 5 para o outro lado. Ele estava positivo, passaria negativo. Então ficaria x igual a 37 menos 5, x igual a 32. Ou seja, Karina tem hoje 32 anos. Tá legal? Simples. Mas ele não está pedindo a idade de Karina no momento. Ele só quer saber uma expressão. Então a expressão seria essa. X mais 5 igual a 37. Questão número 7. Diz a diferença entre a idade de Mariana. Olha, interessante, né? Adicionar é somar, diferença é subtração. Tá bom? Então a gente tem que pegar essas noções antes de resolver qualquer coisa. A diferença entre a idade de Mariana e a idade de Gabriela é de 2 anos. Se Gabriela hoje tem 23 e é a mais nova das duas, use x e escreva uma equação para calcular a idade de Mariana. Bom, se a idade de Gabriela é a mais nova e ela tem 23, então, e é 2 anos mais nova, então eu posso dizer o seguinte, ó, que a idade de Mariana seria a idade de Gabriela, x, tirado de 2. Ou seja, x menos 2 é igual à idade de Gabriela, né? Que é 23. Então, a idade de Mariana é x, menos 2, encontra a idade de Gabriela. Pronto. X menos 2 é igual a 23. Ou poderia também fazer da seguinte forma. Pegar a idade de Mariana, menos a idade de Gabriela, que é 23, e vou encontrar 2. Tá bom? As duas respostas aqui são corretas. Tá legal? E aí você já pode pensar. Então, Mariana teria quanto aqui? Teria 25. Porque diz que Gabriela é a mais nova. E a diferença delas é de 2 anos. Se Gabriela é mais nova, tem 23. Mariana é mais velha, 2 anos a mais que ela. Tá legal? Questão número 8. Questão número 8. É uma questão da prova Brasil, né, do Saeb, e diz o seguinte: uma prefeitura aplicou 850 mil reais na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 é de... Bom, se ele construiu cada creche a 250 mil, uma creche vale 250, 2 creches vale 500, 3 creches valiam 750. Tá bom? Então, qual é a expressão que a gente vai representar? Todo o valor gasto. Nós temos aqui, ó. Se x é o valor do parque, se eu pegar x mais o valor gasto igual a 250, não. Com certeza não. O valor do parque, tirando os 850 mil, dá 750. Opa! Não, que não tem como subtrair um valor, né, dessa circunstância aqui para encontrar 750. Apesar que eu utilizei, né, eu sei que a soma do valor das 3 creches é 750. Os 850 é o valor do parque mais 250? Também não. Os 850 é o valor do parque, que é x, mais 750? Sim. Então a nossa resposta certa é a letra D. Porque os 750 representa o valor das 3 creches. O x representa o valor do parquinho. E a soma do parquinho e das creches dá 850 mil. Então, só essa resposta mesmo já é o suficiente. Tá bom? Ela poderia apresentar x mais 750. Tá bom? Ela poderia também vir dessa forma aqui, ó. X mais 750 igual aos 850. Tá bom? Ela também poderia, aplicando a mesma propriedade que a gente viu em uma questão anterior. Tá legal? Questão número 9. Ó, fique atento a essa questão número 9, que se não me engano tem uma semelhança com ela na avaliação. 2 caixas são colocadas em uma balança que marca 68 quilos. A massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Usando a letra X, represente esse fato com uma equação. Bom, vamos lá. Se as 2 caixas são colocadas e uma é o triplo da outra, então vamos representar dessa forma aqui, ó. Digamos que uma caixa mede X ou pesa X.
A outra caixa pesa o triplo dela, então pesa x mais 3. E juntas elas somam 68. Então, está aí a nossa expressão. X mais 3x igual a 68. Se eventualmente, eu vou calcular aqui, mas depois eu apago, tá? Se eventualmente quisesse calcular o valor, o peso de uma caixa, eu poderia dizer, ó, que x mais 3x vai dar 4x igual a 68. E eu poderia aqui afirmar ainda que x era igual a 68 dividido por 4, né? Ou seja, 68 dividido por 4 daria 15, 17. Ou seja, cada caixa, ou a mais leve, pesaria 17. A mais pesada pesaria 17 vezes 3, né? Daria 51. E aí 51 mais 17 daria os 48. Tá bom? Então, seria uma forma de resolução. Tá legal? Ele só quer saber a equação. Então, a equação é só essa aí. X mais 3x igual a 68. O peso da primeira caixa, que é a mais leve, mais o peso da segunda, que é o triplo da primeira, dá 68. E para finalizarmos, 10ª questão, diz o seguinte, né? Diz o seguinte, deixa eu tentar colocar toda aqui. Pronto. Vamos lá. Em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Ou seja, o comprimento, se a largura é x, o comprimento é x mais 10. Tá? Se representarmos pela letra x o número de metros da largura, o comprimento será representado por x mais 10, como está aí. Sabendo que o perímetro desse terreno é 80 metros, escreva uma equação que nos permita calcular o comprimento e a largura. Bom, vamos lá. Para calcular o perímetro de uma figura, basta somar todos os lados, tá bom? Então eu poderia somar esse lado aqui que mede x, mais esse outro lado que mede x, o oposto, tá bom? Mais esse lado que mede x mais 10, mais o outro lado que também mede x mais 10, tá bom? Então eu poderia aqui, isso tudo somado daria igual a 80. Eu poderia aqui ir mais a fundo, né? Poderia dizer que esses x mais x aqui daria 2x, e que esse outro também poderia representar por 2 vezes o valor de x mais 10, ou 2 vezes o valor do comprimento, tá? Essa é uma das possibilidades de que eu encontrasse o perímetro. Ah, professor, qual é o valor do perímetro? Bom, se eu tivesse que resolver aqui, a gente encontraria, se eu tivesse que resolver, tá bom? Não é que a gente vai resolver obrigatório. Ficaria 2 vezes 2x mais 2 vezes 10 dá 20, igual a 80. Ficaria 2x mais 2x igual a 80. O 20 que está positivo passa negativo, tá bom? Daria então 4x igual a 60. X igual a 60 dividido por 4 daria 15. Então, aqui daria 15 e aqui daria 25. 15 mais 15, 30, mais 25, mais 25, 50. 30 mais 50, 80. Tá legal? Mas nesse caso, ele só pede a nossa expressão. Beleza? Eu vou pausar a aula, a gente vai para um bate-papo e aí a gente vai fazer um passeio na nossa avaliação. Tá legal?